Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa tarde, amigos, companheiros, camaradas que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a posterior. E hoje nós estamos aqui, dando continuidade àquela semana que nós estávamos tratando com os vários partidos políticos e por aqui já passaram, o PCO, PSTU, a UP, PSOL, também PT, e hoje chegou o dia do Partidão, Partido Comunista Brasileiro, certo? Para fazer esse bate-papo com o representante, secretário-geral do Partidão aqui de Minas Gerais, hoje é só presidente que está aqui, hein, pessoal? É o presidente do PCdoB, professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor de Ciências Sociais, Moacir de Freitas Júnior, que é um companheiro que nos auxilia há muito tempo já na bancada do livro. Professor Moacir, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Raul, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde também ao Leonardo e ao Túlio, que vão participar hoje aqui do nosso papo. É sempre uma satisfação estar aqui com a gente, estar aqui no CBL, o canal mais anti-bolsonarista que pode existir, somos nós. Se você ainda não está aqui com a gente, você já sabe, Você está do lado de lá. Imagina. Se inscreva. Obrigado. Também está hoje fazendo a estreia, viu, Moacir? O presidente do PSOL da cidade de Uberlândia, professor Leonardo Rodrigues. Ô, Léo, você me permite chamá-lo assim, É um prazer tê-lo aqui pela primeira vez no coletivo Bancada do Livro, certo? Seja bem-vindo, esse aqui é um canal plural, onde a gente tem aqui vários representantes de vários partidos políticos. E a gente também está fazendo um aprendizado, O aprender a conviver com aquele que tem uma posição diferente da sua. Seja bem-vindo, Léo. Agradeço muito o convite, essa possibilidade aí da estreia no trabalho aí com o coletivo Bancada de Livro. Cumprimento aí os presentes, cumprimento o pessoal que estiver assistindo, quem vier assistir posteriormente, E acho que esse tem sido um espaço muito bacana para somar forças contra o bolsonarismo, obscurantismo, contra esse neoliberalismo nefasto que a gente tem vivendo. Então, sigamos os trabalhos. Mas é um grande prazer estar presente aqui. Bom, hoje o nosso convidado é o Túlio Lopes. O Túlio Lopes, em 2014, foi candidato a governador pelo PCB. Em 2018, ele também foi candidato a senador numa frente de esquerda, junto com o PSOL e demais partidos. Vamos pegar aqui um trechinho, da apresentação do Túlio. O Túlio foi candidato a senador, teve 92.165 votos, 0,52% da votação para senador. E ele também chamou atenção, muitos setores do PT, descontente com o candidato, era Dilma e um outro candidato, que eu não recordo o nome agora, fez a campanha do Túlio. Vamos ver quem que é, conhecer um pouquinho melhor o Túlio. O meu voto é Túlio Lopes, pelo poder popular. Vou à luta com a juventude, com os trabalhadores reivindicar. Nós queremos isso tudo, ver trabalhadores no poder. Eu voto no Túlio Lopes, meu senador é do PCB. Eu voto no Túlio Lopes, 210 é do PCB. Aperte o 2, aperte o 1, aperte o 0, é 210, 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 é 210.
avançar nesse processo, né, nessas lutas revolucionárias. Por uma educação pública de qualidade, e por isso nós estamos com o Túlio Lopes 210. Eu acompanho há muito tempo e sei o quanto ele é trabalhador. Túlio Lopes 210. Eu voto no Túlio Lopes 210, é do PCB. Aperte o 2, aperte o 1, aperte o 0, é 210, é 210. Sem medo de mudar o Brasil, tem jeito de acabar com esse sistema. De derrotar Aécio Neves, Anastasia, Diniz Pinheiro e Bolsonaro. Eles não. Agora, ela sim. Vamos votar em Dirlene Sara governadora, garantir no primeiro turno o voto para Guilherme Boulos e Sônia Guajajara para a presidência da República, a melhor alternativa popular para a esquerda brasileira no primeiro turno. Temos um compromisso. Nosso compromisso é com a classe trabalhadora, com a juventude, com os movimentos populares. Construímos uma plataforma voltada para o mundo do trabalho que tem uma bandeira central: nenhum direito a menos, avançar rumo a novas conquistas. Nós que conseguimos barrar a reforma da Previdência, que conseguimos derrotar Cunha, que conseguimos mobilizar milhares de pessoas nas ruas desse país, temos um objetivo nessa campanha, nessa reta final: transformar luta em voto, garantir resistência, mobilizar todo o estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dar uma saudação aos companheiros do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, do Vale do Aço, da região metropolitana de BH, de todas as cidades. Em Minas tem terra para boi, mas não tem terra para pessoas. Em Minas Gerais, os acidentes de trabalho aumentam, como foi o crime ambiental em Mariana, como são os crimes em Ipatinga, na Uzi Minas. E nós temos esperança. A esperança vem da luta de todos os movimentos sociais e populares. E já foi uma grande vitória construir essa alternativa popular aqui em Minas Gerais, à frente Minas Socialista. E Sônia e Boulos, nós estamos juntos com você na disputa para a presidência da República. Agora, gente, em relação ao fascismo, nós comunistas, nós do PCB, junto com os comunistas da Europa e de todo mundo, já derrotamos várias ditaduras militares e barramos o nazifascismo na Europa. Agora, direita recua porque a esquerda está na rua. Só vitórias, vamos sem medo de vencer, lutar, criar poder popular. Sim, ele está aqui entre nós, né? Túlio, nós passamos aí, né, um trecho da sua campanha, né? Bom gosto musical, certo? Bom gosto musical. Túlio, seja bem-vindo, tá? O espaço é seu. Diga para nós, né? Qual que é a visão do PCB sobre a realidade de Minas Gerais? Obrigado, Raul. Fiquei emocionado aqui com esses trechos, né, da nossa campanha Movimento. Obrigado aí, Moacir. Obrigado, Leonardo, pela oportunidade de estar com vocês aqui da bancada, do coletivo, né? Bancada do Livro, um coletivo importante aí, principalmente que aglutina no Triângulo Mineiro. E dizer, né, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir. É um momento muito importante para nós comunistas do PCB. Nós estamos na fase congressual, né, do nosso 16º Congresso Nacional, vai ser agora final de outubro, e ano que vem vamos completar 100 anos, né, do movimento comunista aqui no Brasil, 100 anos do PCB, outras organizações também comemoram, né, e nós sabemos da importância que tem essa data para o movimento comunista brasileiro. Dizer que o PCB, né, hoje, ele é um partido revolucionário. Nós temos como a referência teórica nossa é o marxismo-leninismo, com a contribuição de todos os marxistas revolucionários. Nós estamos presentes em todo o Brasil, conseguimos aí reconstruir o PCB, né, um processo de reconstrução revolucionária que começou em 1992, após o nosso último grande racha, nossa grande última divisão, né?
E nós conseguimos aqui em Minas Gerais também reorganizar o partido por todas as regiões, estamos presentes em todas as regiões, estamos crescendo quantitativamente, qualitativamente. E o PCB hoje, ele defende uma proposta, né? A proposta dos comunistas é uma proposta revolucionária, né? Uma plataforma de luta pelo poder popular e pela revolução socialista no Brasil. Nós entendemos que a Revolução Brasileira é de caráter socialista, nós compreendemos que o capitalismo em nosso país ele avançou muito, está presente no campo, nas zonas urbanas, e nós precisamos não um choque de capitalismo, né? Não desenvolver mais as forças produtivas com a perspectiva apenas, né, de distribuição de renda, de algumas políticas sociais compensatórias. Nós compreendemos que é possível construir um Brasil socialista e é cada vez mais necessário. A crise de 2008, né, ela apresentou para a esquerda dois cenários, ou a luta pela ruptura revolucionária, a luta na perspectiva do socialismo, ou voltar com as políticas keynesianas, políticas nacional-desenvolvimentistas, compensatórias, que no momento de acirramento da luta de classes, de uma maior tensão do capitalismo, não é possível humanizar o capitalismo, né? Principalmente também as forças imperialistas. É necessário derrotá-las, construir o novo, construir o poder popular, uma democracia substantiva dos trabalhadores e construir também aí, né, um Brasil socialista. Aqui em Minas, eu acho que um desafio está colocado. Aqui em Minas, nós tivemos muitos governos neoliberais, né? Com exceção ali do Itamar Franco e algumas medidas, mas na essência também era um governo liberal, uma sequência de políticas neoliberais. Infelizmente, o governo Pimentel ele não conseguiu romper com algumas questões importantes, né, do neoliberalismo no nosso Estado. E nós precisamos, além de derrotar o governo Zema, que é o governo que tem maior proximidade ideológica, principalmente diz respeito à política econômica, com o governo federal, com o governo Bolsonaro, principalmente agora eles querem um regime de recuperação fiscal, que é uma proposta do governo federal, é uma pressão do STF, mas é uma proposta do governo federal, e o Zema quer, né, aderir. Ele já disse durante a campanha que o sonho dele é privatizar tudo. Né? O Zema ele é um político burguês, e os quadros da burguesia são formados aonde? Né? Na gerência das empresas, nos grupos vinculados ao capital, ao imperialismo. Assim como os quadros da esquerda, aí, né, na Federação das Indústrias e outros grupos econômicos que existem. E é interessante que aqui em Minas nós tivemos um processo de privatização muito forte, né? Minas Caixa, Benge, Usiminas, depois nós tivemos a Sominas, Companhia Vale do Rio Doce, que tem uma atuação transnacional, mas que começou aqui, né, no Vale do Rio Doce, ali em Itabira. Também tivemos a privatização até do futebol, né? A questão da Adeng, né? Foi privatizada, entregaram os estádios para a iniciativa privada. E esse choque de gestão, né, na época que o Anastasia esteve no governo, a Aécio Neves, eles implementaram o choque de gestão, que é uma contabilidade criativa, muito parecido com o que o Bolsonaro está fazendo agora na questão das finanças públicas da União. Mas esse processo de privatização, ele deixou o Estado numa situação financeira caótica. Junta a isso, né, as renúncias fiscais que permaneceram, infelizmente, também durante o governo Pimentel, isso é a crítica até do Sindifisco, né, que apresenta essa crise. A Lei Candir, né, que deixou o Estado numa situação péssima, era para ser um dos estados, né, mais ricos do mundo, né, uma região mais rica do mundo, porque nós exploramos diamante, minério, ouro, né, e não tem nenhuma compensação. Então, o Estado ele é um processo, nessa crise econômica que nós vencemos, é um processo histórico. E, infelizmente, nós não tivemos mudanças de rumo, né, mesmo quando teve, né, a possibilidade, aí, acho que do governo democrático popular do Fernando Pimentel, né, que é uma da ala
é um representante das alas mais liberais do PT. Eu respeito muito a militância do PT, principalmente os correntes de esquerda, que atuam aqui no Estado, no movimento sindical, mas o projeto do governo também não deu certo. Com o Zema, né? Eu costumo falar, simplesmente aprendi isso com o pessoal de umas comunidades populares aí de BH, né? Que tudo que é ruim pode piorar. Depois do Temer, né? Vir Bolsonaro e a possibilidade de uma reeleição do Bolsonaro, né? A possibilidade de um novo governo Zema, que infelizmente está muito forte, né? É uma situação muito complicada para nós. Essa questão das privatizações foi muito complicado, essa questão dos servidores públicos, né? Que algumas categorias do funcionalismo público estadual acumulam aí 50% de perdas salariais. Os governos vêm apoiando muito a segurança, né? Porque a segurança pública em Minas, depois daquela greve de 97, consegue negociações impressionantes, né? Mas o pessoal da educação, da área social, da saúde, sofre muito. Minas tem uma política habitacional zero. Não há política habitacional no estado de Minas Gerais. E, ao contrário, o governo quer privatizar ainda a empresa que poderia estar organizando, né, e construindo novas moradias populares. A questão da reforma agrária aqui está travada, e o processo de criminalização dos movimentos populares no campo aumenta muito. A situação também que nós observamos dos hospitais regionais, né, em várias cidades, aí mesmo com a pandemia, os hospitais regionais paralisados, com gigante estrutura, ali já está tudo pronto, mas falta aí o arremate final. A situação caótica de Minas, o desemprego, a questão da superexploração, né, da classe trabalhadora, principalmente a precarização, né, de diversos setores. Nós observamos ainda em Minas Gerais a questão do trabalho escravo, em Minas Gerais, na região noroeste, no sul de Minas Gerais, região muito rica, mas que convive com casos específicos de trabalho escravo em Minas Gerais. Essa questão, uma questão também que chama muita atenção em Minas Gerais é os acidentes de trabalho, né? Na campanha eu até explorei muito isso, né? Tentando fazer a denúncia, né, dos acidentes de trabalho, que são muito comuns em Minas Gerais. E, infelizmente, nós temos um pacto aqui no setor metalúrgico entre as principais centrais sindicais, né, federações dos trabalhadores, com a própria FIENG, que coloca que é o melhor pacto do Brasil, né, que, em nome de garantir, né, os empregos, estão reduzindo a jornada de trabalho e reduzindo os salários. Nós, comunistas, lutamos historicamente pela redução da jornada de trabalho com a manutenção dos empregos e dos direitos salários. Agora, é uma situação muito complicada da classe trabalhadora, acho que servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, a questão da mobilidade urbana em Minas Gerais também foi um desastre com as privatizações, isso impactou muito, tínhamos trens aqui para tudo quanto é canto, né? Agora o mineiro está até perdendo aí a possibilidade de falar trem, porque eles privatizaram, né? E boa parte do modal ferroviário é utilizado para a exportação, e o minério continua indo para a China agora, né, que é um país que vem se desenvolvendo muito, sem muitas ilusões. Os chineses estão de olho aqui na privatização da CEMIG, né, tem essas contradições próprias da China, né, que não há pauta aqui. Mas que é fundamental e que nós, do PCB, através das nossas candidaturas, da construção da frente esquerda, né, pautar algumas questões importantes em Minas Gerais. Essa pauta da reestatização sob controle popular das empresas privatizadas, a defesa dos servidores públicos, nenhum direito a menos, e avançar rumo a novas conquistas, né, que era uma bandeira muito importante do movimento sindical e popular aqui em Minas Gerais, a gente tem que resgatar. Essa questão da reestatização das empresas estatais é fundamental. Eu lembro que nós fizemos, através, né, o pessoal do movimento popular, MST, puxou muito, né, a questão do plebiscito pela reestatização da Vale, do Rio Doce, uma rediscussão sobre a questão do minério, o PCB nos anos 50, com Armando Ziller, que era a liderança sindical dos bancários, da Federação Sindical Mundial, junto com a UEE, chamou a campanha O Minério é Nosso. Nós temos que defender, o minério tem que ser nosso, não dá para 35% da atividade aqui de Minas Gerais ser voltada diretamente para a questão da mineração, e nós não temos aí, tem uma legislação que favorece o lucro da Vale do Rio Doce,
nesse primeiro semestre de 2021 foi de 70 bilhões. No primeiro semestre, bateu recorde. Bateu recorde. E a compensação foi muito aquém do que ela provocou, né? Desastre, né? O crime ambiental, né? Os crimes trabalhistas, frutos de Mariana e Brumadinho. São questões estratégicas que nós devemos estar pautando novamente. Nós devemos recuperar essas questões e buscar, a partir da luta da classe trabalhadora, construir alternativas, fortalecer o movimento popular, o movimento sindical classista e enfrentar os setores ultraliberais, os setores fascistas que em Minas Gerais estão se organizando, né? O movimento Direita Minas, nós chegamos a enfrentá-los ali na Assembleia Legislativa durante uma audiência de direitos humanos relacionados à Comissão da Verdade e da Justiça de Minas Gerais, eles foram lá contra a Comissão da Verdade e Justiça de Minas Gerais. Isso antes aí da eleição de 2018. Eles estão se organizando e o Zema está muito forte. O Zema está muito forte aqui em Minas Gerais. E a alternativa em relação ao governo Zema, a alternativa popular, não pode passar por Calil. O Calil aqui, ele demonstrou agora, né, os vídeos aí, o seu vínculo com o poder econômico. Ele é totalmente vinculado aí aos interesses das empresas que lidam com a construção civil aqui em Belo Horizonte. A única obra dele é a construção do estádio lá, da MRV, que não é o estádio de Belo Horizonte, do Atlético, é da MRV, é o vínculo com o poder econômico. E ele privatizou a BH Trans, é engraçado isso, né? Aí agora, atendendo a interesse de quem? O setor, né, da máquina dos transportes que ele queria combater. Sem ilusões, com frente ampla aqui em Minas Gerais, principalmente, com Aécio Neves, com o Novo do Zema, com o próprio Calil do PSD, né, do Carlos Viana, bolsonarista de primeira que faz parte, que é o presidente estadual do PSD. O Rodrigo Pacheco é um representante do poder econômico. Ele é um bom mineiro, né, então passa aquela impressão boa, como todos os mineiros, né, na conversa cordial, mas ele defende os interesses do poder econômico. Devemos construir essa alternativa popular. Eu acho que, junto com os movimentos sociais, pensar para além também das eleições, tem que ser pauta cotidiana. As lutas socioeconômicas devem estar vinculadas às lutas políticas. E as lutas políticas, né, eu lembro muito que um deputado aqui que chamava Sérgio Miranda, ele chamava a atenção que a política com alma social, né, resgatando e até fazendo uma citação a Karl Marx, que eu acho que é importante. E precisamos dar respostas concretas às situações concretas. A questão da mineração. Temos que fortalecer a luta dos trabalhadores na mineração, fortalecer o movimento sindical mineiro, que teve expressões importantíssimas na história do nosso país. Minas Gerais esteve presente ali nos anos 50, 60, na organização dos trabalhadores, no comício dos 100 mil, né? Foram de trem aqui, delegações de trabalhadores para o comício das reformas de base, várias greves gerais no setor ferroviário, da mineração, dos bancários, outras camadas médias proletárias. Minas Gerais resistiu na ditadura militar, teve uma greve dos ferroviários no Rio de Janeiro e a greve dos mineiros em Nova Lima, né? Hoje o Partido Comunista Brasileiro teve presente. A greve de 68 em Contagem, olha só, no meio da ditadura militar, os trabalhadores pararam a produção e conseguiram um aumento salarial de 10% para todos os metalúrgicos do Brasil. Minas luta por liberdade, né, desde os tempos coloniais. Agora, essa luta pela emancipação humana, essa luta de caráter emancipatório, essa luta revolucionária, era importantíssima aqui. A gente resgatar aqui em Minas Gerais, temos um histórico muito importante. Podemos contribuir para a mudança da correlação de forças. Aqui em Minas Gerais, né, virando contra o Bolsonaro, nós podemos pensar, né, uma derrota do Bolsonaro, mas se perdemos aqui em Minas Gerais, dificilmente conseguimos reverter em outras regiões da região, dos estados, né, da região centro-sul do Brasil. O PCB ele se reorganizou aqui em Minas Gerais, né, fazendo parte da reconstrução revolucionária que nós iniciamos em 1992. Zé Carlos, o camarada José Francisco Neres, camarada Fábio Bezerra, Renata Regina,
camarada Arutana Cobério, Terena fez autocrítica, voltou para o PCB, entre outros camaradas, Emanuel Bonfante, lá no Vale do Aço nós temos uma importante liderança, que é o Daniel Cristiano, aí no Triângulo Mineiro, uma ótima organização do partido em Uberaba, estamos organizando também em Uberlândia, o partido vem crescendo bem, né, e buscando a unidade das forças de esquerda. Agora, contestamos, dentro da esquerda, dois movimentos, né? Um que é a ideia da conciliação de classes, autocrítica no sentido que temos que voltar para fazer aliança com o MDB do Milton Cardoso aqui, porque sem ele nós não conseguimos avançar na luta. Não, isso não funcionou, gente, não funcionou, seja no governo Pimentel, seja nos governos de Lula e de Dilma. Essa política de conciliação de classes, no momento de crise do capitalismo, é muita ilusão, né? O capital, no momento de crise, não quer conciliar, não. Quer retirar direitos e atacar o tempo todo. Tanto é que a extrema-direita cresce no mundo inteiro, não é um fenômeno só do Brasil. Também no Chile, também na Argentina e outros países da Europa e do mundo. Temos que chamar a atenção para essa questão, né? Essa política de classes também não é muito lindo o sectarismo das forças não construírem a unidade na luta necessária para derrotar a ascensão da extrema-direita no Brasil e em Minas Gerais, né? Eu acho que é característico muito a caracterização do governo Zema e do Bolsonaro como governos ultraliberais e autoritários. Se dependesse deles, já teria privatização de tudo. Tem resistência, tem luta, e devemos fortalecer essa luta, até para acumular, né, para lutas políticas futuras. Agora, precisamos avançar muito na luta. Essa unidade aqui de Minas Gerais é fundamental. Só para terminar, e pensar Minas Gerais estrategicamente. Eu saldo muito, gosto muito de dialogar com o pessoal do interior. Eu nasci em Belo Horizonte, mas formei lá na Universidade Federal de Ouro Preto, graduação de História, depois trabalhei em Birité, Diamantina, hoje trabalho em Divinópolis e moro em Sete Lagoas. O interior de Minas Gerais tem muita luta. Gente. Devemos fortalecer essa articulação da luta dos mineiros aqui. Podemos contribuir muito a partir de Minas para mudar os rumos, né, do nosso país e pensar, resgatar a perspectiva socialista. O PCB ele amadureceu muito nesse debate, né? A importância da alternativa socialista frente à barbárie que é apresentada pelo capital. Em Minas nós observamos sinais da barbárie, com a permanência do trabalho escravo em várias regiões. Minas é campeã, né, na tabela, né, dos estados do trabalho escravo, acidentes de trabalho, muito comum aqui em Minas Gerais, a questão, né, dos conflitos no campo, região norte, noroeste, até no sul de Minas, né, como foi em Campo do Meio, absurdo do governo Zema, né, política genocida, a política contra os povos indígenas originários, né, os povos originários e os quilombolas, devemos estar atentos. A luta das mulheres que protagonizaram aqui em Minas Gerais a organização do 8 de março unificado, muito importante, né, e também da população LGBT. Agora, o movimento dos trabalhadores, ele precisa avançar. Para pensarmos uma alternativa, principalmente ao Zema, ao Bolsonaro, ao capital e seu Estado burguês, precisamos retomar o protagonismo da classe trabalhadora. E, nesse sentido, o PCB aposta todas as suas fichas na luta de massas, na reorganização da classe trabalhadora para avançarmos na perspectiva da construção do poder popular, aquilo que nós traduzimos aqui para a realidade latino-americana, né, com uma construção de uma democracia substantiva dos trabalhadores, com base também nas experiências latino-americanas e nas experiências do movimento comunista internacional, né, desde os soviets, lá das repúblicas soviéticas, né, na União Soviética, seja das revoluções, e aqui na América Latina, a importância do poder popular para construir uma democracia substantiva dos trabalhadores contra essa democracia liberal representativa burguesa. O PCB está aí firme na luta, dialogando com os movimentos sociais, crescendo, o PCB vem crescendo, e nós cantamos uma música que é o seguinte: do Vale do Aço ao Triângulo Mineiro, e viva o Partido Comunista Brasileiro, que está presente aí em todas as regiões. Saudações comunistas, Raul, Leonardo, Moacir, todo mundo que está
nos assistindo aqui nessa tarde de terça-feira, dia de luta, defesa da ciência e da vida, protagonizado aí pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos, UNE, UBS, UED, Minas Gerais, entidade que eu fiz parte, e está presente aí em diversas lutas. Saudar também os servidores públicos que irão realizar importantes manifestações, assembleias, greves, paralisações no dia 28, dia do servidor público, que vem sofrendo muito com o atual governo Zema, né? E precisamos avançar cada vez mais na luta. Bom, foi bem lembrado aí pelo Túlio, que deu uma congelada, né? Que hoje é um dia... Oi, Túlio. Concluindo. Bom, foi bem lembrado por você que hoje é dia 26, é um dia nacional de luta, devido aos companheiros que fazem pós-graduação, PIBID, que estão sem receber os seus pagamentos, né? Ou seja, daí é nada mais, nada menos do que uma prova desse governo que não crê, não acredita, não investe na ciência, certo? Bom, mas antes disso daí, antes de continuar e abrir para os companheiros aqui do programa, Túlio, eu gostaria de falar que esse programa nosso está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Nós também temos um blog, o blog é do Coletivo Bancada do Livro, blogspot.com, né, que tem vários artigos, e também estamos no Instagram. Bom, nós transmitimos nossos programas diariamente. Hoje está você aqui, Túlio. Amanhã, nós, que é o programa dirigido pelo companheiro Edilson, nós iremos discutir a crise ambiental e as perspectivas de superação, tá? Então, amanhã vai ser esse daí o nosso tema com o professor Gustavo Malaco. Na quinta-feira, nós vamos colocar aqui, vamos trazer um companheiro que é organizador da Federação Democrática Metalúrgica de Minas Gerais, Oraldo Paiva, e ele também foi caçado e perseguido na ditadura militar. Então, ditadura nunca mais e o governo Bolsonaro. Na sexta-feira, nós vamos fazer um bate-papo. Na sexta-feira, geralmente, nós discutimos um resumão da semana. E nós vamos colocar a trajetória política do professor Neivaldo Lima, que é um companheiro nosso aqui do coletivo Bancada do Livro. Então, ele foi seminarista, ele é professor efetivo de Geografia da Rede Pública Estadual, sindicalista, vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, deputado estadual, secretário de Desenvolvimento Agrário e hoje faz parte da direção do PT. Cada semana nós vamos pegar aqui e homenagear um companheiro da bancada que tem muita gente, que tem muita história. E para concluir, né, Túlio, pediria a você e aos demais pessoas que se inscrevam no canal, que é um jeito de fortalecer a nossa luta, certo? Bom, Túlio, gostaria de falar... Bom, primeira pergunta, Leonardo, depois Moacir. Vamos lá, Léo? Vocês me ouvem? Perfeitamente. Ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Então, Túlio, a minha pergunta é mais direcionada para o Legislativo Mineiro, né? Na última eleição, para o Legislativo Mineiro, além das cadeiras de uma mais tradicional, infelizmente, arraigada com o PSDB e toda essa galera entreguista, neoliberal, que a gente já estava acostumado, infelizmente, não deveria, né, acostumar, na verdade, mas a gente tem aí um avanço de figuras como, por exemplo, os deputados do PSL. Acho que é muito preocupante 5 cadeiras ocupadas por esse pessoal, que acaba dando coro tanto para essa política ultraneoliberal do Zema, mas também a truculência contra setores do funcionalismo público, né? Embora eles tenham ali a predileção pela segurança, também ataca outros setores do funcionalismo público. E ainda que a gente tenha tido, no campo progressista, algumas vitórias importantes, vitórias parlamentares, a própria eleição da Andréa de Jesus para a Assembleia, eu queria que você fizesse assim, uma avaliação, né? O que você pensa para agora, 2022? Qual que é a força que essa galera mais raivosa aí de PSL, se eles ainda teriam a mesma força lá de 2018? E como que você percebe as estratégias para dissecar
para minar esse campo, que acaba dando muita sustentação também para esses fascistoides, ultraliberais, fascistas mesmo, que a gente tem no executivo. Então, o desafio aí para o legislativo, né? Para o campo progressista, para as esquerdas, enfim. Então, é nesse sentido aí do desafio para o legislativo. Moacir. Bom, oi de novo, Túlio, parabéns aí pela tua intervenção. Eu queria puxar a nossa conversa um pouquinho mais para a conjuntura nacional. A eleição que está pintando ano que vem, ao que tudo indica, vai ser uma espécie de polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Tem muito tempo ainda, a gente não sabe exatamente como que as coisas vão ser, mas está pintando nessa direção. Tem uma terceira via que ninguém sabe exatamente como que isso vai se colocar, se vai ser pela mão do Ciro, se vai ser pelo PSDB. Agora estão falando do Sérgio Moro voltar para ser candidato, coisa que eu duvido muito que ele vai fazer, mas enfim, tudo é possível no Brasil, né? Dá para você ter segurança assim, se isso vai acontecer ou não. Como é que vocês, né? Como é que o PCB está vendo a eleição do ano que vem? O que vocês estão pensando em fazer? Não? Como que vocês estão analisando esse quadro, assim, de uma maneira geral? Bom, tem algumas perguntas aqui, né? Primeiro, o Luiz Paulo fazendo uma saudação, né, ao deputado federal Sérgio Miranda, que foi deputado tanto estadual como federal do PCdoB, só que vírgula, e também do PDT, que ele saiu, foi para o PDT, né? Tem até um centro de estudos Sérgio Miranda, eu não sei se é do PCdoB ou do PDT esse centro de estudo. Tá? O professor Edilson, a Conceição Leal, coloca que este governo que está aí, do Zema, né, ignorou todas as pautas do movimento negro, como você vê isso daí, né? O professor Edilson coloca que, em sua opinião, Túlio, a securitização dos créditos do Estado foi um acerto ou um erro do governo Pimentel, tá? E também eu gostaria de colocar para você, você estava dizendo que em Uberaba está se reorganizando o PCB, né? Falar que nós entrevistamos aqui o professor Luiz Alberto Molinar, não sei se você conhece, lá da cidade de Uberaba, que tem um livro, acho que é Diário de Lucília, eu tenho esse livro em casa, que narra toda a trajetória do Partido Comunista aqui no Triângulo Mineiro, que era uma região muito forte, certo? E já que nós estamos falando de história, Moacir e Leonardo, eu fui candidato a presidente do DCE em 1982 e eu perdi para o Partidão, certo? O Partidão ganhou a eleição aqui em Uberlândia, né? Então, chegou uma época aqui, Túlio, de Uberlândia ter 3 vereadores do Partidão. Só que na época não podia, é aquilo que você colocou, né? Não podia sair, o Partidão estava na ilegalidade. Entrava em outros partidos, né? Mas tiveram de uma só vez 3 vereadores. E teve uma aqui, com o nome de PCB mesmo, a vereadora professora Nilza, né, que era professora da Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, aqui no Triângulo, sempre teve uma tradição muito grande, tá? E, inclusive, esse Molinar coloca que a revolução aqui em Minas começaria aqui tomando a cidade de Monte Alegre, e que aqui o candidato a presidente do PCB, do Partidão, teve 40% nas eleições. Daí tira-se uma ideia o que representou o PCB aqui no Triângulo Mineiro. Então, seriam essas questões, Túlio, e centrar fogo agora, para combater, né? A esquerda não tem candidato, a verdade é isso daí, certo? Ontem eu estava falando com um amigo em Belo Horizonte, ele disse o seguinte para mim: precisava ter uma outra pessoa para ter segundo turno. Temos que ter um candidato, uma terceira candidatura, para ter segundo turno, porque se tiver no primeiro turno, o Zema leva isso. Como que o PCB está vendo isso daí? Como que o PCB está se relacionando com os partidos no campo da esquerda, em Minas Gerais? Não, beleza. Ó, primeiro, da história do PCB em Minas Gerais. Nós estamos até com um projeto de escrever, né, um livro sobre a história do PCB em Minas Gerais. Depois de 1962, essa divisão, né, que tem o PCdoB, a nossa avaliação, fundado, viu, Moacir, em 18 de fevereiro de 1962, vocês vão falar que é reorganização,
mas tem essa divisão no movimento comunista, né? Depois outras divisões dentro do PCB menores, que não duraram muito historicamente, e depois, recentemente, do ponto de vista histórico, né? A divisão de 1992, que deu origem a uma deformação aí, né, da contra-revolução, que é o PPS, também chamado de Cidadania, que levou aí, felizmente, a maioria da banda podre, né, digamos, do PCB, alguns desiludidos, né, com a proposta social reformista, né. Agora, nós mantivemos o PCB e reconstruímos, e precisamos contar mais essa história, né. Eu esqueci de mencionar no primeiro momento a organização da CONTAG, né, foi aqui em Minas Gerais, né, o congresso da UTAB que criou a CONTAG. Aqui em Minas Gerais também muitos encontros dos trabalhadores. Esse da CONTAG envolveu o PCB, setores da Igreja Católica e a Ligas Camponesas, né, com Francisco Julião. E a pauta da reforma agrária, ela, naquela época, ela era muito concreta. E a pauta era reforma agrária radical. Olha só, não ia pegar só terras improdutivas, não, as terras produtivas também. Uma proposta muito avançada para o período, né? E a ditadura militar veio contra isso. E é interessante que em Minas você vai caminhando, viajando por Minas Gerais. Eu tive oportunidade nas campanhas, viajar por todo o estado. Todo o estado. Fui até lá no Noroeste, que ninguém vai, né? Eu peguei um avião, fui para Brasília, peguei um ônibus, fui para Paracatu. E Unai. É interessantíssimo, é muita luta e muita terra. Muita terra. Eu acho que essa pauta da questão agrária, da questão da mineração aqui em Minas, ela é importantíssima. E a pauta central da indústria, né? De reforçar o movimento operário sindical. Sem isso, sem essa base da reorganização da classe trabalhadora, dificilmente teremos força no parlamento ou possibilidades de ter governos, né, digamos, de esquerda. É muito difícil, sem avançar na luta concreta, na reorganização, nós conseguimos saltos na parte política. Precisamos reforçar. Eu acho que a pergunta do Léo é muito interessante. No Parlamento Mineiro hoje tem deputados e deputadas comprometidas com a luta popular, né? A André de Jesus faz um trabalho com as comunidades quilombolas, diversos territórios, muito importante. Ela chegou a apresentar até na universidade que eu dou aula, na UENG, projetos para beneficiar estudantes, né, das comunidades quilombolas, dentre outras atividades, né, de reconhecimento dos quilombos e diversas comunidades pelo Estado, até aí no Triângulo Mineiro. A Beatriz Cerqueira faz um ótimo trabalho, inclusive agora está fazendo uma audiência com os sindicatos sobre a questão do regime de recuperação fiscal, dentre outros companheiros e companheiras que estão mobilizados. E o parlamento, nós temos que pensar também os deputados federais, né? Nós temos uma bancada que aí, né, uma das principais lideranças aí da esquerda também, o Rogério Correia, que está na linha de frente contra a reforma administrativa. Precisamos eleger mais deputados e deputadas aí do campo da esquerda para fazer frente contra o avanço, né, da ultradireita no Brasil, que eu acho que é um erro nós ficarmos focados na eleição presidencial. Essa cultura política personalista no Brasil é muito forte, né? E às vezes nós debatemos como conjuntura falando da eleição presidencial, e muito menos focar nas pesquisas. As pesquisas indicam cenários. Agora, a pesquisa de 2021 pode ser muito alterada até 2022. Acho que não está dada a vitória do Lula, e fico com receio do Lula querer se aproximar desses setores da direita, como o PSDB em São Paulo, tentar costurar ali. Por quê? Diluindo o nosso programa, nós podemos perder nossa base social. Às vezes nós conseguimos uma aliança política, mas em troca de perder, de não colocar no nosso programa, por exemplo, a luta contra o neoliberalismo. Então nós dificilmente iremos dialogar com as camadas populares, com a classe trabalhadora, defendendo as políticas neoliberais que são responsáveis pela atual situação de crise da classe trabalhadora. O gás está R$100, gasolina R$6,50 aqui em Sete Lagoas, aí em Piranga deve estar R$7, né, porque aí é sempre mais caro. Agora, o Triângulo Mineiro é um território de luta mesmo, é o Triângulo Vermelho. Eu acho muito interessante a luta aí no Triângulo Mineiro, e nós devemos integrar cada vez mais com as lutas no conjunto
do Brasil. Sobre a questão das eleições presidenciais, o partido está em congresso agora, né? Nós vamos terminar o congresso, nós vamos debruçar melhor sobre essas questões. Teve mudanças na legislação eleitoral, né? O fim das coligações, aí eu faço uma crítica aí ao PSOL, né? Por ter votado pelo fim das coligações. Acho que foi um equívoco, uma posição antidemocrática. Agora, a proposta de federação partidária é uma proposta interessante, né? É uma unidade mais programática, ideológica. O PCB, desde 2014, né, nós manifestamos favorável a essa ideia da proposta da federação partidária. A cláusula de barreira ela é impeditivo, né? Na campanha, Raul, comecei muito bem a campanha. Nas pesquisas, cheguei a ficar na frente do Rodrigo Pacheco, disputando segundo lugar durante um mês. Quando começou a campanha eleitoral, nós tínhamos 3 segundos na televisão. 3 segundos na televisão. Na verdade, tinha 7, né? Dividido entre eu e a Duda. O tempo e dinheiro, né, Túlio? Que começa a rolar, né? Começa a rolar muito dinheiro, compra de voto. Teve cidades que eu dei entrevista, participei de debate. Cheguei a dar entrevista numa cidade para 3 emissoras e fui censurado. Nenhuma divulgou a entrevista. Depois divulgou do Rodrigo Pacheco, que tem muitos apoiadores vinculados ao poder econômico. Não podemos subestimar essa candidatura do PSD. O Kassab é um dos gangsters da política nacional, todos sabem disso. Vende o partido quando for necessário. Agora, eu penso o seguinte, né, o que está colocado, pelo menos para nós, o nosso acúmulo, é a construção aí de uma frente de esquerda, buscando aí uma frente social e política, buscando construir uma alternativa popular. Nós rejeitamos a ideia de uma frente com partido de direita, de centro-direita, no primeiro turno. Agora, claro, né, o segundo turno, vamos ter que analisar os cenários. Na última eleição presidencial, nós apoiamos o Haddad no segundo turno, e eu faço até uma crítica à coordenação de campanha. Eu estava na coordenação de campanha do Haddad, e o Haddad optou por não vir a Minas Gerais no segundo turno. Aí eu falei, no dia que eu escutei isso, eu falei, Léo, perdemos as eleições. Como não ir a Minas Gerais? É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, tem um impacto. Aí, não, vamos ficar em São Paulo, priorizar a televisão. Não, tem que vir em Belo Horizonte. Vamos trazer o pessoal do interior, vamos fazer um grande ato aqui, como fizemos, né? Como você colocou aqui, com o Boulos, reunimos aí 10 mil pessoas ali na Praça 7, foi legal pra caramba, foi histórico, com as ocupações, com o movimento popular, movimento indígena. Podemos avançar. Agora, não dá para apostar na conciliação de classes. Nós questionamos essa posição, nós discordamos dessa construção, porque na nossa avaliação, no momento de acirramento da luta de classes, de polarização política, buscar aliança com o capital, com os representantes do poder econômico, ela não funciona, porque eles não querem. Não adianta. O PCB errou muito isso nos anos 60. Queria fazer aliança com os setores da burguesia e os setores não queriam. E o PCB queria, mas os setores não queriam. E não adianta. Temos que pensar a conjuntura, pensar bem. Sobre a questão dos grupos da direita. Túlio, só um pouquinho, só uma coisinha. Hoje, você reporta de 60 para cá, o PT quer fazer aliança com alguns setores. Tanto é que o Lula está procurando um monte de setores. Mas a direita não quer também, não tem espaço para conciliação na atual conjuntura. Opa, falhou um pouco aqui, Raul. Pode repetir, por favor? Sim, eu estou falando que vamos recortar de 60 para os dias atuais, transportar. O PCB queria fazer aliança e os setores da burguesia, naquela época, não queria. Hoje, o PT também está nessa empreitada, querendo fazer aliança com setores, né, da direita. Tanto é que procurou setores do Centrão, Kassab e Companhia Limitada. Mas esse pessoal não está querendo também. Agora, na atual conjuntura, não dá para ter conciliação de classe. Seria aí isso? Tá. Porque é o seguinte, olha só, se nós analisamos que o capitalismo vivencia uma crise forte no mundo inteiro, a pandemia ela não dá origem à crise do capital. A crise vem antes da pandemia. A pandemia agrava a crise do capitalismo.
Por exemplo, a retomada das atividades econômicas não significa política de geração de empregos. O crescimento econômico no Brasil hoje, não está dada essa situação. Ao contrário, né, o avanço da crise do capitalismo é muito forte e a burguesia vai disputar o Estado. Tanto é que os neoliberais que falam contra o Estado vão buscar ter cada vez mais espaço dentro do Estado para defender os interesses do poder econômico. Insistir na política de conciliação de classes hoje pode ser um erro, até em termos políticos eleitorais. Devemos que intensificar a mobilização. O Lula deveria participar, ao meu ver, das manifestações. Não faz sentido também, nas manifestações, juntar com o MBL, com o Novo, com o PSDB, é outro lado. Vamos apostar na aliança social, na aliança popular com quem? Com os trabalhadores rurais, com os metalúrgicos, com os movimentos sociais populares. Temos que reforçar essa luta, trazer os povos indígenas, a mobilização dos povos originários, trabalhadores de educação. O Peru deu uma aula sobre isso, né? Como que nós, trabalhadores de educação, temos uma vantagem em relação a quase todas as categorias. Nós estamos presentes em todas as cidades. Aqui em Minas Gerais, nos 853 municípios, tem escola. As universidades estão presentes aí em torno de 100, 150 cidades. Universidades e institutos federais com campos, né, e unidades acadêmicas. Temos que fortalecer essa aliança social. Agora, o programa ele tem que incorporar também elementos contra a política econômica neoliberal. Do contrário, se nós não rediscutirmos a questão do teto dos gastos, as privatizações, a política salarial, rediscutir a questão, por exemplo, da reforma trabalhista, que ferrou a vida do movimento sindical. Se não rediscutirmos o fortalecimento da educação pública, esse programa tem que contemplar essas questões. Temos que avançar num programa anti-imperialista, na perspectiva da integração latino-americana, também na perspectiva anticapitalista. Não dá para a gente avançar no capitalismo, né? E temos que pensar na alternativa socialista, temos que pensar nessa alternativa popular. Então, quando nós pensamos as eleições, nós queremos discutir esse programa. Uma frente esquerda que nós buscamos construir aí com a UP, com o PSOL, com outros setores, ela é muito importante nesse cenário. Agora, a alternativa, né? Respeitamos os companheiros aí que vão apostar nessa opção que nós achamos equivocada de um projeto democrático popular junto com esses setores. Do PMDB aqui em Minas Gerais, o Newton Cardoso, ele não representa os interesses populares. Ele tem uma base popular, mas ele não representa os interesses dos trabalhadores. Pode olhar a votação dele. Devemos se fortalecer. Agora, temos que pensar também, eleger novos deputadas vinculados à luta da classe trabalhadora. Faz diferença o mandato da André Jesus, do Rogério, da Beatriz, aqui em Minas Gerais, faz uma diferença importante. Devemos estar atentos a essa questão da luta parlamentar também, vou saudar, e a luta dessa parlamentar. Sobre a esquerda ainda, nós chegamos a organizar aqui em 2019, 2020, em Minas Gerais, um fórum dos partidos de esquerda e centro-esquerda, de oposição ao Bolsonaro e ao Zema. Mas o fórum não conseguiu se consolidar porque parte dos partidos de centro-esquerda aqui, notadamente setores do PSB e o PDT, apoiavam o governo Zema em diversas matérias. Não eram oposição ao governo Zema. Olha só, o próprio Cristiano, né, presidente do PT, esteve presente no fórum, a ex-presidenta do PT também de Minas Gerais esteve presente, o Adson do PCdoB, Consolação do PSOL, o pessoal da UP. Nós construímos um fórum, até o PSTU também participou, você falou do Oraldo, vai estar aqui, o Oraldo é uma das lideranças importantes, aí junto com a Vanessa Portugal do PSTU, nós devemos respeitar. Aqui em Minas Gerais nós sabemos dialogar muito bem com a esquerda. Agora, temos divergências. Temos que bater de frente contra o governo Zema. Hoje ele representa o Bolsonaro em Minas Gerais. É uma ilusão não querer bater no Zema e bater só no Bolsonaro, tendo em vista que a pesquisa aponta que ele será reeleito. Não é pelas pesquisas, tem que pensar estrategicamente, elaborar nossa estratégia com base nas nossas formulações e na nossa base social. Nós, da esquerda, estamos representando a classe trabalhadora.
Devemos estar com a classe trabalhadora, as camadas populares, a juventude, os movimentos sociais. Se a gente deixa essa pauta de lado, nós não trazemos os movimentos sociais para as campanhas, para a luta. Então, a pauta da reforma agrária, temos que discutir como, né? A questão agrária no Brasil está bem complexa, né? O agronegócio está muito forte. Aqui em Minas Gerais, então, é avassalador. Mas a hegemonia, né? Essa contra-hegemonia é interessante, né? Não quer dizer que eles têm tanta força assim, que eles têm a totalidade, que não há contradições, que não há espaço para a gente enfrentar esse projeto neoliberal aqui em Minas Gerais. Agora, acho que passa pelas lutas parlamentares, luta política, sim, mas principalmente pela luta de massas. Se nós conseguirmos avançar na luta, vamos pensar até na construção de um projeto. Na nossa perspectiva, esse projeto alternativo tem um nome historicamente constituído, que é o socialismo. Nós não abrimos mão de discutir o socialismo. O nacional-desenvolvimentismo não contempla, ainda mais em tempo de crise. Vamos construir com qual setor nacionalista? Qual setor da burguesia nacional que iria compactuar? Não tem esse setor. Da FIENG vinculado aos interesses populares. Hã? Na FIENG você não vai encontrar. Provavelmente não, né? Quem que é o da FIENG, né? Aí eu acho que eu cheguei a fazer essa pesquisa, Raul. Quem que é o da FIENG? FIENG é o filho do Zé Alencar. Não, mas o Josué está lá na Fiesp. O Josué foi para a Fiesp. Ele não é mais da FIENG. O Josué... Ele é o sonho de consumo do governo Lula, ser vice. Então, mas olha só o Josué. O Josué, eu fiz essa pesquisa na época, né? Eu fiz essa denúncia até, né? Que ele era candidato aqui em Minas Gerais, senador. Mas ele era da Fiesp. Eu falei, pô, nem de Minas ele é. Olha só a complexidade. Mas como que o capital não tem fronteira, a nossa luta também não tem. Mas como que eles estão bem articulados. Esse setor, né, ele ele não está presente no campo da política para apoiar os trabalhadores. Ao contrário, eu acho que uma das autocríticas e avaliações que nós devemos fazer ali do governo Dilma, principalmente, aquela composição com o PMDB do Temer, com Edson Lobão, por exemplo, que privatizou ali com os leilões da Petrobras, olha só. São inconciliáveis esses interesses. Os interesses são inconciliáveis. Em tempo de acirramento, de crise do capital, não adianta querermos buscar essa construção. Eu acho que devemos fortalecer a nossa aliança social e popular, o movimento popular, voltar a organizar a classe trabalhadora. Se hoje temos 12 centrais sindicais, temos que rediscutir isso. Devemos ter uma central unitária. A CUT não é mais a central unitária, são 12 centrais. Devemos reorganizar a classe trabalhadora, ter um movimento sindical classista, fortalecer a luta da classe trabalhadora, o movimento estudantil que conseguiu manter as entidades unitárias, fortalecer as entidades. Trazer o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, vinculado à luta da classe trabalhadora, não separar as lutas contra a exploração e a luta da opressão ficar separada. Não, temos que buscar essa unidade dialética, que é fundamental. Penso que nós somos maioria, mas devemos transformar essa maioria social numa maioria política. O exercício da luta contra a hegemônica é fundamental. Nós devemos apostar fichas na nossa própria organização, na nossa mobilização. Túlio, deixa a gente falar Pode pouquinho, Túlio. Senão você não responde a gente, Túlio. Moacir, é o seguinte, olha, Moacir, você me disseram que no dia 20, que vai ter um ato aqui em Uberlândia, que será na Praça Ismene Mendes, você estará lá falando. Eu vou lá para ouvir você, Moacir, falando... Pode me ouvir aqui pelo canal mesmo, que é mais fácil. Não, pelo canal nós também iremos transmitir os atos de todo o país, né? Moacir, o Túlio estava falando aí da questão do capital chinês, você que é um especialista em China, eu esqueci aqui o nome da represa que tem. Leonardo, você que é daqui da região, me ajuda. É a primeira cidade de Goiás, entre Santa Vitória e Goiás, é uma das maiores usinas hidroelétricas daqui da região, que já foi privatizado. Túlio, a nossa região é a região Triângulo Mineiro, é a região que tem mais hidroelétrica, tá? E foram privatizadas 5 hidroelétricas aqui. Só essa
aqui entre Minas e Goiás. Você lembrou, Leonardo, do nome da cidade de Goiás? É o nome que tinha lá, São Simão. Isaldir lembrou. Só essa de São Simão, Otúlio, ela é responsável por 50% da geração da energia elétrica do estado de Minas Gerais. Olha só o que é. Aqui do nosso lado tem Uberlândia, 10 quilômetros, tem a represa de Miranda, e aí vai. Então, na região nossa aqui, foram 5 privatizados. Moacir, então, a questão da privatização da CEMIG, e quem comprou aqui, né, foi o capital chinês, Itália e França. São esses 3 países, o capital desses 3 países que absorveram as centrais aqui elétricas. Moacir. Raul, se não tiver problema, eu queria continuar um pouquinho nessa nossa questão nacional e da Frente Ampla, porque está querendo pontuar uma diferença aí minha com o que o Túlio estava colocando e com o que você também estava colocando. Até vai passar um pouco por essa questão das privatizações, que é o seguinte. Eu entendo esse negócio da gente querer propor uma frente de esquerda, isso é muito legal, é mais gostoso de defender, é mais prático, é mais palatável para nós. Né? Só que eu acho que o problema, tanto nos anos 60, como vocês estavam colocando, como agora, é que essa política de negar que as outras forças da sociedade existem, no fundo, o que a gente faz quando faz isso é pegar o abstrato, o concreto, e passar para o campo do abstrato. Os fatos são os seguintes: o Bolsonaro teve 60 milhões de votos. Então, das duas, uma. Ou tem 60 milhões de gente de extrema-direita no Brasil e de ricos, e aí nós dançamos, nunca mais nós vamos governar nada aqui, ou não é isso. Né? Aquele momento concentrou forças do lado da direita, agora é outro momento, muito bem, essas forças podem se deslocar de novo para o nosso lado. Mas para elas se deslocarem para o nosso lado, assim, depois queria ouvir vocês sobre esse assunto, eu não vejo muito como isso vai acontecer se a gente não abrir o espaço para que essas forças se desloquem para o nosso lado. Isso é a política de frente ampla. É a que nós fazíamos lá nos anos 30, é a que nós fizemos nos anos 50, nos anos 60, e que salvou o Brasil. Se você olhar para a história, os momentos em que o Brasil mais se desenvolveu por um campo que preste, foi os momentos em que a gente jogou junto e tinha um projeto nacional. Porque essa é a segunda questão. Por que a gente privatiza no Brasil? Porque o Brasil não tem projeto nenhum. Tanto faz se a CEMIG vai ser estadual, estatal, porque ninguém está nem aí. Não tem projeto, a gente não sabe usar, né? Tem as empresas e não funciona. Então, me parece que essa visão, né, que vocês dizem que não é sectária, que imagina que não é isso, mas no fundo é. Porque a gente fica negando que os outros têm força. Vamos ver o nosso caso aqui em Minas. Quais são as candidaturas que estão colocadas? É o Zema de um lado, o bolsonarismo, e do outro o Calil. E nós estamos correndo atrás de ver se nós vamos conseguir ter uma candidatura do campo de esquerda. Para ter uma candidatura do campo de esquerda que faça frente a alguma coisa, nós vamos precisar apresentar um projeto. Né? Que não é um projeto estadual. O problema de Minas é que Minas é o Brasil inteiro. Nós temos que ter um projeto nacional. Então, como é que vocês veem isso? Vocês estão seguros de que o caminho é esse mesmo? De que nós não temos nada para extrair? Porque se só tiver 2 campos e a força desse campo do meio não tiver conosco, ela vai estar com o Bolsonaro. Se ela tiver com o Bolsonaro, ele vai ganhar da gente no voto de novo a eleição. E se ele ganhar a eleição do Lula, como é que vai ser o Brasil de 2023 em diante? Esse é um risco que me parece assim que não vale a pena correr. Mas, né? Como é que vocês veem isso, né? Túlio, Raul, como é que vocês estão achando que é essa questão? O entrevistado é o Túlio, certo? Não, beleza. Então, calma aí, a bola, Túlio. O que você acha? Léo, e também, Moacir, completando a sua, eu acho que até uma outra questão, quer dizer, dentro disso daí, aí o Flávio pergunta o seguinte: não é pior estar ao lado da esquerda liberal identitária do que com defensores de um projeto nacional? Essa daí que é a pergunta. Então, pega e aprofunda a sua questão, tá? Léo. Então, do ponto de vista do PSOL, né? Então, por enquanto, não se fala em candidatura própria. Também não está descartado, mas a princípio não. Né? A princípio, para o Executivo Federal, o partido ainda não define.
sobretudo no sentido de que a gente tem que lembrar também que a maioria dos brasileiros não são militantes, seja do lado bolsonarista, à direita, ou do nosso lado. Adoraríamos que fosse, né? Mas a grande maioria dos brasileiros não é militante, não está organizado, não está inserido em sindicatos e tudo mais. E grande parte dessa população é quem caiu nas falácias, nas promessas, fake news, todo esse combo aí que possibilitou o voto ao Bolsonaro e toda a galera que pegou a corrida na fama, nessa precipitação aí do Bolsonaro. Mas, se a gente percebe hoje a dificuldade de mobilizar, de organizar forças, seja em movimentos, sindicatos e tal, acho que a gente tem que trazer para o debate também como que foi antes mesmo da ascensão de um Bolsonaro, processo de mobilização, de despolitização, e que às vezes vinham de forças majoritárias como o PT. Então, por exemplo, quem criticava a Copa do Mundo no Brasil estava fazendo o jogo da direita, era inimigo, não se podia criticar, né? Então, são processos que contribuíram para essa desmobilização e houve um campo que soube aproveitar. E a gente tem também contra a gente, no sentido de ganhar essas maiorias, né? A gente tem contra tanto questão do tempo quanto o recurso financeiro, o dinheiro mesmo, para disputar essa galera. Porque, além dessa galera que votou nos mais extremados, ou pelo menos explicitamente extremados, a gente tem Centrão que continua pegando voto a rodo e que não vamos ver, vamos dizer assim, na hora H, vota com Bolsonaro, Zema e etc. Então, o desafio, é lógico que a gente reconhece essa necessidade que o Túlio fala de fortalecer, reorganizar, né, melhorar o diálogo com essas bases, mas o desafio é tremendo. E aí, embora eu não seja liderança sindical, mas eu sou filiado ao Sindiúti, né, dos educadores aqui, né, dos trabalhadores da educação, um fato que a gente observa é que um fator que também desmobiliza é a pauperização. Professores aguentavam um mês de greve sem corte de ponto, quando a realidade salarial era outra. Hoje, que a qualquer passo você tem a ameaça, judicialização, Zema vem com tudo, as pessoas desmobilizam, né? Fizemos a greve sanitária de vanguarda. Eu e mais 3 em uma escola aqui e ali, e uma greve que foi atacada, né, achincalhada aí pelo Judiciário Mineiro, pelo próprio DEM. Então, a gente tem essa dificuldade, reconhecimento dessa dificuldade nesse momento, de reorganizar as forças, de voltar ao debate com a população. A pandemia também atrapalhou mobilização de muitos setores, né, que ficaram ou em trabalho remoto, no isolamento e tudo mais. Então, o desafio é muito grande e entendo que as frentes, né, seja a luta pelos votos legislativos do executivo, elas não se excluem. Aqui já fica esse desafio de realmente encontrar uma alternativa, seja Bolsonaro ou Calil, porque Bolsonaro, por exemplo, né, como foi dito aí, Calil, o Zema dito limpinho, é porque vale uma piada que eu vou fazer. Se espremeu um neoliberal, sai um fascista. Porque eu acho que você jogar toda a sobrevivência, o mínimo de dignidade de uma população fora, em nome de ajustes fiscais, essas balelas aí, indicadores de mercado e tudo mais, isso é elemento de fascismo também, né? Então, se espremer um neoliberal, sai um fascista. A gente viu a forma como foi tratado ocupações aqui em Minas Gerais, né? Despejos pelo Zema e tal. Então, concluindo, eu acho que sim, a gente percebe essa necessidade de fortalecer as esquerdas, mas também o diagnóstico é preocupante. O diagnóstico da capacidade de mobilizar nesse momento. Os próprios atos, seja os fora Bolsonaro, seja os específicos do funcionalismo público e tal, a gente percebe aí as dificuldades. Léo, é o seguinte, você sabe que assim como você também, professor, tá? E dirigente sindical. Pois bem,
Não existe categoria no Brasil que fez mais greve, mais movimento do que a categoria da educação. Certo? E o pior de tudo, Léo, é que eu vi os meus companheiros da escola que eu trabalhava votaram no Zema, votaram no Bolsonaro. Então, Raul, nós fazemos greve, Léo, nós vamos para o conflito, certo? Fazemos passeata, falamos palavra de ordem, mas o próprio colega da nossa escola, a gente não conversa com ele, não formamos politicamente, tá? E eles, em cima do que o Moacir está falando, né? O Zema teve 70% dos votos, Bolsonaro, grande parte do conjunto dos trabalhadores desiludidos com o PT votaram no Bolsonaro, certo? Grande parte dos trabalhadores desiludidos com o PT votaram no Zema. Então tem que ficar bem claro isso daí. A minha posição, Túlio, converge com a sua, só que eu acho que vai ser batida essa posição. Eu sempre defendi uma frente de esquerda, uma frente que não tenha patrão, uma frente que não tenha ninguém neoliberal. Só que não é essa a posição do meu partido. A posição do meu partido foi expressa aqui pelo presidente do partido, o Cristiano Silveira, que veio aqui a semana passada e disse o seguinte: olha, o PT em Minas Gerais está em conversa com o PSB, com o PTB, com o PDT, com o PV, com o Cidadania. Quem que são esses caras, gente? Quem que são esses? Ô, Léo, Raul, olha só. Oi. Eu gostaria de... E aí eu venho fazer pergunta para você. Fecha aí. E aí, fechando, é o seguinte. No ano passado, na passada, tá? Estava sendo discutido um projeto de uma candidatura única no campo da esquerda. Estava PCB, PSOL, PT, PCdoB, UP, né? Aí o PSOL chegou à conclusão que soltaria a deputada, que inclusive ela era o nome desses outros setores também, certo? Aí o PT vira e pega o Nilmário, que já tinha pendurado a chuteira, e fala: esse daí é o nosso candidato. E pronto. Assim como o Cristiano disse aqui, Túlio, no PT vai ter candidato. Então, nessa próxima eleição. Então é isso, Túlio. É esse o arcabouço. Vamos lá. Primeiro, assim, aí de trás para frente aí, né, para facilitar. Primeiro, aqui em BH, aí uma parte do PT estava na campanha do Nilmário e outra parte estava apoiando o Calil, na tese da frente ampla contra o Bolsonaro. Não sei se o Calil é tão contra o Bolsonaro assim. Acho que dividiu, e a candidatura aqui mais forte, né? Mandar até um abraço para ela, era da deputada Áurea Carolina, que tinha chance, com apoio do PT e do PCdoB, tinha chance de disputar. Sem o apoio, esquerda dividida, uma candidatura do PSTU, uma do PCdoB, uma do PT, perdemos. Ficamos em quarto lugar à esquerda, o bolsonarista ficou em terceiro, o setor da direita em segundo lugar, e o Calil, para mim, é de centro-direita, claramente, vinculado ao poder econômico, à política burguesa, e o partido dele muito complicado, sem ilusões com o PSD. O Kassab, ele pode lançar a candidatura do Rodrigo Pacheco e, dependendo no segundo turno, fechar com o Bolsonaro. Aquilo ali, quem dá mais leva. É o balcão de negócio da política burguesa no Brasil, sem ilusões. Claro, Moacir, que nós não devemos fazer uma análise assim, né, dos anos 30, dos anos 60 para agora, né? Talvez quando eu falei dos anos 60, mas eu dei só um exemplo pontual que o PCB insistia numa tática, tendo visto sua estratégia, e não deu certo, né? E poderia ter avançado ali na organização, né, na aliança entre trabalhadores do campo e da cidade. No campo estava muito forte o movimento, e houve uma certa subestimação desse movimento proletariado agrícola. Mas isso é uma outra discussão. Hoje, situação concreta. Alguém colocou aqui no chat, falou assim, olha só, e você colocou aqui, Raul, a dificuldade de nós mobilizarmos a nossa categoria dos educadores. Sendo que a categoria dos educadores em Minas, seja a rede pública estadual, seja nós das universidades estaduais, o ENG, o Unimontes, nós fizemos muita greve. Eu fiz 100 dias de greve durante o governo Pimentel. Olha só. E o Pimentel não quis negociar com os professores da UENG, da Unimontes. Significava 0,04% no orçamento do governo do Estado. Aí ele, junto com o Miguel Correia, investiram em outras coisas.
e não nas universidades públicas estaduais. Tem essa dificuldade, contradição que está tendo com o governo Zema. Ele está pagando o funcionalismo em dia e o povo quer saber do salário ali imediato, a realidade imediata, né? O que nós devemos fazer, na minha avaliação? Buscar essa aliança mais social. Vamos construir uma frente social e política. Devemos fortalecer essa base social que nós temos da esquerda, que nós nos propomos a representar as camadas populares, que são a maioria, são 90%, 80% da população brasileira, do povo trabalhador aqui de Minas Gerais. Temos que voltar a atenção para este setor. Este setor. A burguesia, a pequena burguesia, já estão bem consolidadas. A base social do Bolsonaro, independente do que ele falou da questão da AIDS aí, o pessoal está nem aí, vai votar nele. Os grupos militares, fundamentalistas cristãos, vão defender o Bolsonaro, independente. Nós temos que fortalecer nossa base social, porque se nós não tivermos a maioria dos trabalhadores do nosso lado, eu acho que essa que é a grande contradição, nas cidades como Divinópolis, Ipatinga, Sete Lagoas, Contagem, cidades operárias, o Bolsonaro está muito forte, os bolsonaristas deputados estão conseguindo se eleger. Se nós não trabalharmos com as pautas das opressões, junto com a pauta econômica da classe trabalhadora, conseguimos eleger nossos deputados e deputadas ali numa pauta, mas não conseguimos atingir o conjunto da classe. Devemos pensar, esqueçam das estatais sob controle dos trabalhadores. Eu tive uma conversa na campanha com o pessoal dos eletricitários, eles queriam uma CEMIG, na época até antes do Pimentel, queria uma CEMIG vinculada aos trabalhadores. Mas não, durante o governo fez a conciliação e indicou o pessoal do MDB para compor a CEMIG. E deu no que deu, né? CPI aí, um desastre. É que também tem que tomar cuidado, porque o discurso de CPI. A CPI da BH Trans deu na privatização da BH Trans. Aí o Calil achou que estava favorecendo o poder econômico, eles sempre querem mais, né, na negociação. Eles não estão, no momento de crise, abertos para esse pacto entre capital e trabalho. Ao contrário, eles querem ferrar os trabalhadores. Agora, tem que apostar nessa mobilização social de qualquer partido. Do nosso, que é pequeno, que está crescendo, tem uma história linda, grande, né? Chama Partidão pela sua história. Do PCdoB, que tem uma trajetória, do PT, do PSOL. Temos que ampliar essa base social. Do contrário, essa fica numa ilusão, no que os teóricos do marxismo chamam de politicismo, né? Fica ali na política só e deixa essa alma social, quando eu fiz a referência a uma fala que o Sérgio Miranda colocava muito, né? Sérgio Miranda é uma grande liderança, mas que teve uma opção terrível, de ir para o PDT, assim como outros companheiros e companheiras que estão achando que Ciro Gomes é salvação. Não é. Ele é vinculado também à política burguesa e ao poder econômico. Devemos acreditar mais, ter mais convicção nas nossas próprias ideias. Buscar, resgatar essa esperança que nós da esquerda temos em relação a uma transformação social. Né? Claro que as circunstâncias que fazem, que nos apresentam aí os limites da história, mas nós também podemos alterar as circunstâncias. Acho que não está dada essa polarização entre Calil e Zema. Eu acho que podemos construir outros polos, até porque o Calil está embananado aí, porque ele fica se colocando que não é, que é um outsider, né, que está fora do negócio, mas não é. O Zema também, que via que aquele papo de ser novo, ele trouxe novos odores de putrefação. Tem nada de novo. Ele pode até mudar de partido para acabar com essa palhaçada de novo. Que era o pessoal do PSDB. Quem que é o novo em Minas Gerais? É o PSDB. É o PSDB. Comprou candidaturas ali, comprou... Agora, para finalizar, é o seguinte, no PCB, nós estamos no 16º Congresso, ano que vem vamos comemorar nossos 100 anos, temos uma juventude forte que está buscando fortalecer as entidades estudantis, temos um movimento nas correntes sindical unidade classista que pauta a reorganização, não dá para ter 12 centrais sindicais e nenhuma forte. Digo até para a CUT não é mais única. Não é mais única. Temos que pensar uma reorganização da classe trabalhadora, buscar um movimento sindical mais unitário, resgatar a luta dos trabalhadores do campo. Tivemos uma grande audiência aqui com o pessoal da FETAENG, né, promoveu uma grande mobilização dos trabalhadores rurais. Mas as lutas da FETAENG estão desassociadas com o conjunto da classe, tem que estar junto. Essas formulações das categorias, e para finalizar mesmo, Raul, eu sei que o tempo já está forte, olha só, a questão que nós devemos estar prestando atenção, o papel dos educadores.
Nós estamos aí nos 853 municípios, em todas as regiões. Temos que fortalecer essa base. O Pedro Castilho, no Peru, ele trabalhou essa capilaridade social. Nós devemos trabalhar isso. Sindiúti é um dos maiores sindicatos da América Latina. O Andes, né, o Sindicato dos Professores das Universidades Públicas, tem um papel importante. O Simpro na resistência. Temos que fortalecer essa luta, garantir representantes das nossas categorias no Poder Legislativo, fortalecer nossos sindicatos, as ações em conjuntas. Nós conseguimos derrotar o projeto Escola Sem Partido. Olha só que interessante. Nós podemos derrotar a reforma administrativa. Parece que vai ser só essa vitória, mas não é só essa vitória. Nesse contexto, é uma baita uma vitória. Interrompemos algumas privatizações aqui da CEMIG. Nós Fundeb, você está esquecendo. Fundeb. Do Fundeb, algumas vitórias importantes. Isso ajuda, mostra o poder de mobilização. A luta das mulheres no Chile, no Uruguai, Argentina, a força aqui no estado de Minas Gerais também, acho que nós devemos valorizar mais. Por exemplo, né, até a Beatriz Cerqueira no PT, a Áurea Carolina, a própria André de Jesus no PSOL fizeram um ótimo trabalho. São lideranças. Por que não pensar em nome de liderança das companheiras? Na eleição passada, nós apoiamos a Dirlene Marques, veterana da luta, dos trabalhadores, das mulheres também. Por que não pensar essas alternativas também? Não dá para a gente fechar na política burguesa. Porque aí, qual que é a diferença? Nós vamos ficar... Quando o Carlos Viana entrar no Senado, nós vamos ficar assim, mas peraí, qual que é a diferença do Zema para o Calil? Sendo que quem está coordenando a campanha do Calil é o Carlos Viana. Poxa, e o Calil, será que ele é tão anti-bolsonarista assim? Você acha que ele defende um projeto diferente? Como é que ele lida com os trabalhadores aqui? Os servidores públicos municipais não estão gostando do governo dele, não. As obras para as comunidades da periferia de BH são zero. Agora, temos que voltar a pautar as questões sociais, porque eu acho que não devemos ficar só no fora Bolsonaro, Mourão, impeachment já. Se nós não colocarmos as nossas pautas sociais, aí é a discussão com o Léo aqui, né, como que os bolsonaristas cresceram, porque eles colocaram a pauta deles, todas as pautas. Eles não recuaram em nada. Eles colocaram agronegócio, escola sem partido, contra o movimento feminista, contra o movimento LGBTQIA+, contra o movimento negro, contra o movimento indígena. Eles colocaram a plataforma completa da direita. E a esquerda fica escondendo, fica recuando. Não, devemos falar de reforma agrária, reforma urbana, restatização sob controle popular das empresas estratégicas, até para a gente dar sustentabilidade prática a qualquer vitória eleitoral que nós tivemos. Na América Latina, a esquerda ganhou várias vezes, mas em vários momentos a esquerda não conseguiu fazer uma maioria social, somente política. E depois perdeu na governabilidade. Exemplo até, nós não falta aqui na América Latina. Agora, a expectativa que nós somos a maioria e devemos transformar essa maioria social em maioria política no processo eleitoral e, para além do processo eleitoral, fortalecer a luta do movimento popular. Penso que devemos fortalecer essa luta. Sem isso, fica difícil. Outra questão, a formação teórica da nossa própria militância, da esquerda. Devemos, saldo aí também essa iniciativa do canal, promovendo debate, reflexões. Temos que aprofundar mais. Não dá para ficar nas reuniões, cada um fala 3 minutos de uma análise de conjuntura, sem discutir estratégia, sem discutir a situação concreta da classe trabalhadora. Por exemplo, também, a mobilização do gás, do custo de vida, da carestia. Essas pautas mobilizam setores populares, campanhas salariais. Não dá para as categorias, a maioria, mais de 50% das categorias não tiveram reajuste com base no INPC. A minha categoria dos professores universitários de Minas Gerais, 50% de perdas salariais acumuladas. Olha só, dos metalúrgicos, estão demitindo em massas os metalúrgicos, mesmo com os acordos. Aí uma saudação especial, uma coisa que a gente deixa passar. Raul, fechando mesmo. Tivemos greves dos trabalhadores da mineração, tivemos greves dos metalúrgicos em Betim, e pouco apoio. A esquerda, às vezes, a gente não fala sobre isso. Nós não valorizamos nossa própria luta. Foram gigantescas manifestações. Minas Gerais foi o campeão no Brasil, e eu participei da campanha nacional Fora Bolsonaro, da reunião da coordenação nacional. Minas foi o estado que teve o maior número de atos. E de pessoas também, porque nós conseguimos pulverizar atos em quase 100 cidades mineiras, quase nas 100 cidades polo, que representa aí 15 milhões de pessoas. Agora, temos que potencializar isso e trazer nossas pautas, porque aí nós vamos trazer
trabalhador da educação, porque ele não vai para a manifestação para falar fora Bolsonaro só. Ele vai para a manifestação para defender o salário, para defender o plano de carreira. O pessoal das ocupações vai defender a moradia, do sem teto, sem terra também. Devemos ter uma rede de solidariedade de classe total, unidade na luta. Nós devemos ter unidade na luta. Aí é CTB, CUT, unidade classista, CSP com lutas, todo mundo na luta. Não é o momento da gente ficar brigando muito, não. Caso do Sindiúti. Temos que fortalecer a luta contra o Zema. Ficar batendo cabeça ali no Sindiúti, no Congresso a gente tem que debater as estratégias, os erros, os acertos. Mas agora é unidade na luta, até para o Sindiúti sair dessa encruzilhada, que é um outro momento. Além do ultraliberalismo, nós temos o caráter autoritário, que alguns falam que até do neofascismo, né? Não é o mesmo fascismo do que foi na Itália, um fascismo muito renovado, mas tem uma característica na luta que contribui para a invisibilidade da luta, que é a judicialização dos conflitos políticos e a criminalização dos movimentos populares. Então, fazer greve hoje não é fácil. O Sindiúti fez a greve, eles vão lá na justiça e quebram. Agora, se nós constituirmos uma rede de solidariedade de classe aqui em Minas Gerais, das lutas de diversas partes do Estado, nós podemos avançar. E penso que nós temos lideranças que têm muita força, lideranças no campo da educação, no campo das lutas populares, que podem se transformar no campo da luta política e em lideranças importantes para a esquerda. E penso que a esquerda, em Minas Gerais, se nós conseguirmos aí uma unidade programática, nós podemos aí nos apresentar como alternativa, né? Nem como primeira, nem segunda, nem terceira via, como alternativa popular. Isso. Agora temos que construir muito, e sem ilusão com essa política de conciliação de classe. Não vai funcionar. Infelizmente, eu trago essa tese aí, não é uma hipótese, não. Tese, exemplos concretos. Não vai adiantar aliança com os tucanos, com o Newton Cardoso, perde voto. Não ganha voto, não. Vai nessa, não, que tem até experiências aí em Contagem, Betim, a esquerda foi fazer aliança com esses setores, com uma aliança com Vittorio Medioli, aí ganha destaque no tempo, cresce e depois perde. Claro, gente, não funciona. Eles não querem. E é inconciliável até, desde quando Marx escreveu Salário, Preço e Lucro, quando ele faz o Capital de Trabalho ali, é interessante, né? E tem momentos, principalmente no momento de crise, não tem como fazer conciliação com esse povo. Agora, respeita as estratégias, opções de cada um aí também, respeita todas as candidaturas do campo da esquerda que vierem aí a somar. Também não vale a pena a briga entre a esquerda, né, e favorecer a direita. Eu acho que o antipetismo, o anticomunismo não funciona muito. Tem que respeitar as alternativas, né? Vamos marchar separados aí, né? Mas vamos golpear junto o inimigo maior aí, que é o Zema e o Bolsonaro aqui em Minas Gerais e no Brasil. Um pouco da contribuição do Raul. Raul, desculpa eu falar muito, mas eu aprendi nas entrevistas. Se você não pautar, você acaba sendo pautado, você não consegue... Mas você não faz... Você não dá... eu sempre brinco, né? Faz palestra. A sua é convenção. É mais do que palestra, porque aí vai. Mas eu queria falar para os seus companheiros do PCB, tá aqui o Mariano, Ramon, Ronan, tem mais algumas pessoas aqui, né, que estão te acompanhando, falando que você é grande, etc. e tal, Andréia, né? Colocar que vocês têm que reforçar esse canal aqui, né? Porque não é qualquer canal que dá espaço para a esquerda vir aqui falar o que quer, o que acha, como que deve ser. Então, por isso que a gente tem que reforçar esse canal, que é um dos poucos da mídia alternativa. A gente transmite todos os dias, certo? Com programas com espaço para a esquerda. Colocando que só no Triângulo Mineiro nós tivemos em 12 cidades. Felipe Siqueira também, um abraço para ele. Se inscreva no canal. Nós tivemos aqui em 11 cidades, viu, Túlio, os atos fora Bolsonaro. Não é qualquer coisa, porque o pessoal fala assim, porque o Triângulo é muito reacionário. Como que é reacionário? E daí é uma demonstração que o pessoal tem disponibilidade de luta. E que o Walter Pomar, o Moacir, dialogando com você, né? O Walter Pomar fez um estudo e disse o seguinte, que a diferença de votos que caiu do PT foi o que fez com que o Bolsonaro ganhasse as eleições.
Então, na verdade, isso daí é desilusão do PT. Daí que é a análise, é a narrativa construída por ele. Eu até citei antes, certo? Walter Pomar. Ele que fala isso daí, né? O Mário Mariano já está se inscrevendo no canal. Muito, muito importante para nós isso daí. Então, vamos às despedidas. Léo, primeira vez que você vem aqui hoje, seja bem-vindo. A gente espera contar com você mais vezes. E o Fernando veio fiscalizar para ver se você estava. Você viu? Você viu a contribuição dele. Um abraço, Pois Léo. é, rapaz, você viu? Vi. Outro, muito obrigado. Cumprimentos ao Túlio, ao Moacir, foi um prazer enorme e ótima tarde aí, finalzinho de tarde para todo mundo. Olha, obrigadão. Nós conquistamos 2 inscrições, Léo. Do Ramon, que já foi inscrito, e Felipe Cerqueira também. Um abraço aos 2 companheiros, muito obrigado. Lembrando que nós estaremos, né, Túlio? Foi acertado, a partir do dia 20, nós estaremos com um projeto, são seminários, todo sábado à tarde, às 15 horas. O nome desse nosso seminário é Partidos e Organizações de Esquerda no Brasil, Origens, Trajetórias e Desafios Contemporâneos. E quem vai abrir isso daí será o Partidão. Quem vai ser do Partidão, o Túlio e os companheiros é que vão indicar. Moacir, um abraço mais uma vez, muito obrigado, Moacir. E se não tiver candidato à esquerda, eu vou te lançar, Moacir. Vamos, bora. Se você não topar, meu amigo Edilson topa. Nós vamos ficar. O Edilson topa na hora, você não tem problema nenhum. Nós vamos lançar. Coletivo Bancada do Livro. Nós vamos colocar, porque nós, Túlio, nós somos um canal plural. São várias correntes, vários partidos aqui. A gente está se respeitando. Então, nós vamos lançar um candidato, tá? Ou Moacir, ou Edilson, pelo menos a esquerda não vai ficar sem candidato. Não vamos de reboque de ninguém. Não, também só queria agradecer, boa tarde para todo mundo. E, Túlio, muito obrigado, viu, cara, da tua entrevista e do debate que a gente fez aí. Volta sempre. Né? Quando você tiver um tempo, vem participar com a gente aí na terça, para debater o Brasil, conjuntura. Vai ser um prazer para todos nós. Muito obrigado, boa tarde. E, Léo, bem-vindo. Terça que vem a gente se vê. Um abraço. Tá. Ô, Túlio, obrigadão de coração, cara. Muito obrigado. É difícil falar contigo, porque você não atende telefone, nem nada, né? Raul, mas muito obrigado também, assim, saudar essa iniciativa de vocês aí, fundamental a bancada do livro. Mandar um abraço aí pro Mário Mariano, lá do Vale de Jequitinhonha, né, de Diamantina. Felipe, que fala lá de Valadares, Vale do Rio Doce, grande lutador social lá. Também o Ramon não é do Partidão, não, e ele foi o presidente da OEE, na primeira gestão que eu participei, grande Ramon, liderança do movimento estudantil mineiro, lá da Unimontes, levantou pautas importantes sobre as universidades estaduais mineiras, que são aí, que estão na luta até hoje, né? Muita pauta que foi apresentada ali durante a gestão do Ramon, que dá prosseguimento. Dizer o seguinte, né? Que essa unidade na luta é fundamental, para além das eleições, nas lutas populares, nas eleições buscar construir as alternativas, respeitar, esse respeito da esquerda mineira que é muito bacana. Raul, estão de parabéns mesmo no canal, muita gente gostou da ideia, né, até do nome, do Coletivo Bancada do Livro. Porque somos todos educadores, é por isso. E reforçar o papel da educação. Aqui em Minas Gerais nós podemos, através da educação, contribuir muito para um processo de transformações sociais, econômicas, políticas e culturais necessárias em Minas Gerais, né? Minas são muitas, vamos construir o socialismo aqui nas montanhas de Minas Gerais, para ajudar aí no processo de construção do Brasil mesmo, né, de construir o socialismo no Brasil. Ser de esquerda é estar ao lado das camadas populares, do povo trabalhador. Esse conceito está presente, sim. Acho que quem abandona esse conceito perde muito, porque é o vínculo, né, com o mundo do trabalho, com suas expressões, com suas classes sociais. Não existe o projeto nacional capitalista, né, vinculado aí à esquerda completamente, porque a esquerda defende, para além dessas questões nacionais e movimentistas, a classe trabalhadora. Então tem diferenças nesse projeto nacional. Devemos pensar, reforçar a perspectiva socialista. E voltar, para finalizar minha tese mesmo, que eu vou até defendendo os movimentos populares, né, e o partido vem discutindo muito isso também. Nós não devemos diminuir nossa luta política, não, reduzir a uma pauta ou outra, devemos incorporar nossa plataforma histórica de luta.
da classe trabalhadora. Nós representamos a maioria, gente. Podemos transformar essa maioria social em maioria política. Não é algo utópico, não, abstrato. Né? Nós estamos vinculados ao movimento real da classe trabalhadora. Agora, precisamos avançar, e meu receio de uma reeleição do Zema e do Bolsonaro. E se o Zema ganha aqui em Minas Gerais, a chance do Bolsonaro ganhar no Brasil é muito grande, entendeu? Não é qualquer coisa essa discussão que nós estamos fazendo. Nós devemos derrotar Zema aqui. Devemos derrotar. E não é com Calil. Não é com Calil. Vamos depois discutir os nomes da esquerda aí. Um abraço. Se não tiver nome, tá aí o Moacir de Freitas Júnior. E colocando que um dia você já foi jovem, né, Túlio? E quando você era jovem, você também estava na política, né? Agora é o Partidão. Em 2013, o povo saiu às ruas para protestar contra as políticas do Estado brasileiro. Em 2014, voltamos às ruas para lutar por mais educação, saúde, habitação, e houve uma intensa repressão aos movimentos sociais, com a prisão de diversos manifestantes. Somos contra a criminalização dos movimentos sociais. Povo trabalhador mineiro, organize-se e lute. Vamos juntos construir o novo. Vamos juntos construir o poder popular. Sou Túlio Lopes, professor de História e Atualidades, candidato ao governo do Estado de Minas Gerais pelo PCB. Vote Tudo 21. Vice Roberta Wade, pelo Poder Popular. Para presidente, vote Mauriase 21. Quero Túlio no debate. 2, 1. Confirma 20. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.